Espero que vocês tenham aproveitado esse ensino remoto, esse período remoto, né? Eu vejo que, de vez em quando acompanho as postagens de vocês, eu vejo o drama, né? O drama do ensino remoto. Que tanto vocês, alunos, estão passando, quanto nós, professores, também. Mas, de qualquer forma, fica aqui o meu agradecimento a todo esse período remoto. E, assim como vocês, eu espero profundamente que a gente possa voltar no início do ano, né? Presencial, porque é triste, viu? Esse ensino remoto não é fácil, não. E aí a gente tem alguns compromissos firmados, tá? Principalmente prático. Teremos bastante aulas práticas aí. Aproveitem esse momento teórico para resumir, fazer resumos, mapas mentais. Vocês viram que eu quase não cobro isso de vocês, né? Acho que nem precisa também cobrar essa elaboração de fluxogramas aí e tal. Vocês já são melhores, muito melhores aí para fazer isso. Mas façam, porque na prática nós teremos aí 30 horas práticas e isso vai ser importante para a gente poder se ater aos achados de imagem, tá bom? Prometo que vou ser bem breve. Hoje eu também não estou um dia muito legal, tive um pico hipertensivo e minha pressão subiu um pouco, acima da média, mas vai dar tudo certo. Melhoras, prof. Valeu. Bom, gente, olha só. Hoje eu não vou passar slide não, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês não aguentam mais ver o professor com usando slide, tanta aula. Hoje eu vou fazer uma coisa mais prática aqui, ó. Separei algumas imagens aqui, tá? E olha só, gente. Quando a gente fala de neuro, e eu já disse para vocês que neuro não é tanto o meu forte, o professor quase não trabalha mais com neuro, só vê imagem mesmo, quase não faz mais. Mas a gente tem um arsenal gigantesco de métodos de imagem que a gente pode utilizar para as inúmeras doenças e tipos e condições e situações, tá, do dia a dia. Tanto é que a imaginologia, a neuroradiologia, né, ela é bastante extensa e ela está evoluindo muito, muito rápido, principalmente do ponto de vista de intervencionismo, tá? Então, assim, quem porventura pretende se tornar radiologista no futuro tem uma área muito grande, que é a área de neurointervencionismo, tá? Que atua ali nos grandes centros e centros de emergência, principalmente para tratar os insultos isquêmicos, né? E hemorrágicos, que são muito comuns, tá? A gente tem, epidemiologicamente, tem crescido muito o número de mortes por acidentes vasculares, tá? Mas, voltando ao arsenal, a gente tem a radiografia, né? A radiografia de crânio. Quando a gente fala de cabeça, né? Anatomicamente a cabeça, a gente está falando de crânio, face e ouvido, tá? Quando a gente fala de crânio, a gente está falando de neuroeixo, praticamente, certo? Encéfalo, frontal, parietal, temporal, occipital. Quando a gente fala de face, a gente fala de todos os ossos que compõem a face. Se eu não me engano, são 14 ossos, né? Que a gente tem etimoidal, maxilar, mandíbula, etimoide, tem uma, né, em alguns pares, nasal, né? E a gente precisa entender que a radiografia para crânio, ela é praticamente pouco útil. A radiografia para avaliar o crânio, neuroeixo, ela é muito pouco útil, tá? Muito pouco sensível. Por quê? Porque, principalmente no TCE, eu posso ter traumatismo, eu posso ter lesões agudas, leves, moderadas, que eu posso ter lesão encefálica e não vou ter lesão óssea. Ou se eu tiver lesão óssea, é uma lesão muito sutil. E a radiografia não tem uma sensibilidade boa para fraturas sutis, fraturas alinhadas, incompletas,
do crânio. Então ele se torna um pouco meio inútil nesse sentido. Mas tem uma sensibilidade boa para avaliar a face, tá? Principalmente em serviços em que a gente não tem tomografia computadorizada disponível, a radiografia da face, para avaliação da face, ela é muito útil, porque a gente consegue avaliar desde lesões do maxilar, diretas como fraturas, ou indiretas como nível, né, nível líquido, que no contexto de trauma a gente pensa em ser sangue, né? A gente pensa também, pode ser útil para avaliar a mandíbula, pode ser útil até para avaliar um arco zigomático, né? Então, essa semana mesmo, eu atendi um paciente com uma suspeita de fratura de arco zigomático, complexo zigomático maxilar, e que a gente não tem tomografia, a gente tem que explorar muito a radiografia. Então, você precisa de uma equipe boa, você precisa de médicos bem treinados, você precisa de profissionais técnicos que conhecem de incidências. Então, eu defendo muito isso, que é conhecer bastante alternativas de realização de exames. Se você está num ambiente que você tem tomografia, um ambiente bem controlado, bem completo, maravilha, você parte para tomo, tá? Agora, se você não tem, você acaba tendo que, você se torna refém da radiografia. E aí eu ainda vou mais além. Às vezes você tem tomografia, mas você tem um serviço de tomografia que é caro, né? E aí o paciente ele não oferece condições, o sistema único não paga, não financia esse exame, o paciente também fica caro para ele. Então a gente também aqui, né, o que eu posso dizer em relação ao que eu vivo, essa dificuldade financeira também, tem acesso, né, pouco acesso, o acesso é mínimo a exames mais complexos, mas é caro. Então a gente precisa botar muito na balança, tá? Eu vou pedir tomografia de todo mundo? Não. Quando é que eu peço tomografia de paciente com suspeita de lesão de face? Quando o paciente tem uma clínica, quando o paciente ele tem ali o exame físico né, bastante sugestivo de ter uma fratura mais complexa, um afundamento de seu maxilar, por exemplo, que é essa região aqui, tá? Um arco zigomático, que é aqui, ó, arco zigomático, né? Então aí, ó, a gente vai pensar em avaliar isso aqui com tomografia, mas aí você precisa de um raio-x bastante sugestivo, tá? Você precisa de uma radiografia sugestiva para isso aqui, porque aí você não vai queimar o quê? Você não vai queimar munição, entendeu? Não vai correr o risco de solicitar um exame caro e o exame, né, não vai pensar no exame como maneira de descartar, mas sim de você ter condições de confirmar isso, né? Então a gente precisa pesar muito isso na balança, tá bom? E aí o exame de tomografia para face, ele é definitivamente melhor que a tomografia, do que a ressonância, né? Aliás, para avaliar a fratura de face, tudo que for fratura, osso, a tomografia ela é melhor do que a ressonância magnética, tá? Então, assim, para quadros agudos, trauma, principalmente, e insultos isquêmicos e hemorrágicos, a tomografia ela sai na frente, vamos dizer assim, tá? Em vários sentidos. Eu poderia aqui elencar várias situações em que a tomografia ela é melhor do que a ressonância, apesar de ser mais barata do que a ressonância. E isso se torna evidente quando você visita um centro de referência, né, de trauma. Você quase não vai ter uma ressonância disponível, você vai ter mais a tomografia disponível. Por quê? Porque para avaliar o osso, a tomografia e aqui eu não vou falar da radiografia, porque nós temos a radiografia, ela como eu tenho muito osso, né, e com sobreposição, ela é ruim. Mas a tomografia não, ela avalia bem o osso e ela não tem sobreposição. Então ela é boa, ela é melhor do que a radiografia. E por que ela não é melhor do que a ressonância? Porque a gente sabe que a ressonância magnética, o conceito físico da ressonância magnética é o quê? É estudar água, né? Estudar os prótons de hidrogênio. E o osso, eu tenho menos prótons de hidrogênio, menos água do que as estruturas encefálicas, por exemplo. Então, quando eu estou falando de contexto de trauma, a tomografia
ela é definitivamente melhor do que a ressonância. Ah, Diego, mas eu vejo fratura na ressonância também? Vejo fratura, tá? Mas a resolução de imagem, resolução de contraste, ela é melhor na tomografia do que na ressonância. Isso que eu falo de tomografia quando eu tenho uma tomografia bem feita, tá? Quando eu tenho um exame bem feito. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Que plano de corte é esse aqui? Axial. Aqui eu tenho duas imagens. Vamos numerar aqui, ó. A esquerda e a direita. Beleza? Essas imagens, elas estão na mesma janela? Não. 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 Não, elas estão diferentes. O que está diferente? Um janelamento é ósseo. Um janelamento é ósseo. Qual é ósseo? Da esquerda ou da direita? Da esquerda. Da esquerda é ósseo. E da direita? Da direita você colocou um filtro de osso para uma imagem de parênquima. Olha só. Aí estamos começando a chegar lá. Ó, quando você ajusta aqui isso aqui no tomógrafo foi igual, tá? Ó, ajustar a janela. Eu vim aqui, cliquei aqui nessa da esquerda aqui, ó. Ó, selecionei ela, tá? Um pouco marrom aqui, né? Aqui tá cinza, ó. Selecionei aqui. Aí eu vim aqui e coloquei, ó, osso. Então aqui, janela óssea. Agora eu vou clicar nessa aqui, ó. Ó, vim aqui, vou escolher a janela, colocar osso. Ó lá. Viu? Aqui eu já vou responder uma pergunta de você, que eu fiz a vocês. As duas janelas são janelas ósseas? Sim. Sim. Essa é janela óssea, essa é janela óssea. Diego, mas a imagem está diferente? Ela está definitivamente diferente, tá? Vamos lá, Vinícius. T1 e T2, exclui isso da tomografia. Eu não uso ponderação na tomografia, tá? Tomografia eu tenho que pensar na escala de HU, escala de Godfrey-Husfield, que é o quê? Atenuação e densidade, tá? Então, o raio-x, quando tem estruturas mais densas, mais compactas, ele atenua mais. E aí fica o quê? Branco, denso. Quando tem estruturas hipodensas ou hipoatenuantes, como o ar, por exemplo, que ele não interage muito, ele fica o quê? Preto, tá? Então, não existe T1 e T2 na tomografia. Só ponderação T1 e T2 na ressonância. O que eu tenho que entender aqui, Diego, então se não existe T1 e T2, por que essa imagem está benditamente diferente uma da outra? Filtro. Filtro. O que eu tenho aqui é uma mesma janela para filtros diferentes, tá? E o que é filtro? Vamos pensar assim, vou tentar fazer uma analogia aqui. Vocês gostam muito do Instagram, eu vejo vocês bastante ativos no Instagram, né? O professor, ele tá caminhando no Instagram, tô lá tentando produzir alguma coisinha. Quando eu pego uma imagem, né, e tiro fotografo uma radiografia com um filtro, né? Por exemplo, escolhi lá um filtro de bolinha e tal, caindo alguma coisinha e tirei aquela foto, né? Eu tirei a foto com aquele filtro. Se eu pegar aquela foto que foi tirada com aquele filtro do Instagram e mandar para vocês, o que vocês conseguem alterar? Vocês conseguem alterar o filtro? Não. Vocês conseguem alterar o quê? No máximo, escala de brilho e contraste. Dar um zoom, diminuir, né? Mas aquela imagem, aquela fotografia que eu tirei com o filtro do Instagram, salvei na minha biblioteca, mandei para vocês, ela vai ser enviada com aquele filtro. Então, o que é alteração de brilho e contraste? É janela. Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas mudei a janela, mas os filtros são o mesmo. Se eu pegar essa imagem aqui, ó, filtro igual. Se eu vir aqui mudar a janela aqui, ó, vou colocar aqui um filtro de pulmão, ó. O que eu vejo melhor aqui? Eu vejo melhor o ar, né? Mas o meu filtro é o mesmo. É o mesmo filtro que foi feito aqui, tá? Então, tomografia de crânio, principalmente, que é diferente um pouco do tórax, tá? Que tórax eu tenho
filtro de partes moles, filtro de parte de pulmão, filtro de alta resolução, tá? Lá na tomografia de tórax eu trabalho muito com filtro de alta resolução. Aqui no crânio, eu posso escolher dois principais filtros. Filtro para avaliação óssea e filtro para avaliação de parênquima, de partes moles. Então, esse filtro aqui, ele tá com uma janela de osso, igual esse. Se eu vim aqui colocar janela óssea, olha lá, janela óssea. Se eu vim aqui colocar janela óssea, janela óssea. O que que a janela muda? WL, WW. Window level, nível, né? Window width, largura. Largura e nível e contraste. Então eu vou estar alterando aqui, ó. Se eu vim aqui e colocar aqui, ó, nessa aqui, eu vou colocar que essa aqui é filtro de partes moles. E vou colocar uma janela de partes moles, ó. Ó, crânio. Oh, mudei. Essa aqui, crânio. Olha lá. Essa aqui eu vou voltar, vou colocar ósseo. Olha lá. Então, esse aqui é um filtro para avaliação de partes moles. Então, eu não posso, em um filtro de partes moles, colocar uma janela óssea. Tá? Olha a diferença, ó. Agora, Diego, e nesse filtro que foi adquirido com um filtro de parte óssea, eu posso colocar uma janela de partes moles? Ó, colocar aqui, ó, crânio. Olha a diferença. Tá vendo? Eu coloquei uma janela de crânio, de partes moles. Essa aqui tá com janela de crânio, ó. E olha o regaço que eu fiz com a imagem. Horrível, né? Horrível. Então, eu não posso usar em uma imagem que tem um filtro de janela óssea, uma janela, uma imagem que tem um filtro para osso, tá? Colocar uma janela de crânio, de encéfalo. Eu não posso. Eu tenho que usar o filtro certo, para a janela certa para cada filtro. Aí o Vinícius perguntou, professor, aonde você muda o filtro? Você não muda o filtro. Porque isso aqui acontece na onde? Na hora que faz o exame. Tá? Na hora que faz o exame, o protocolo que o técnico, o tecnólogo, ele usou para fazer o exame, ele já vai fazer uma aquisição, uma varredura, e porque o filtro é o quê? O filtro é reconstrução. Ele faz uma varredura, usa um algoritmo específico e ele reconstrói essa imagem em um filtro de partes moles ou osso. O que você muda é aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu tenho lá as imagens que foram distribuídas para mim, eu vou ter uma imagem assim, ó, 33, 33. É o mesmo exame. Só que aqui tá com um filtro de partes moles e aqui tá um filtro de osso, ó. Olha lá. Aí eu vejo a imagem. Aí como é que eu sei, Diego, que é um filtro ósseo ou não? Gente, é só analisar a resolução da cortical e da medular óssea, ó. Olha a diferença, ó. Ó, olha aqui, ó. Eu tenho uma resolução, diferença melhor entre o córtex ósseo e a medular, ó. Olha aqui como é que tá ruim, ó. Tá vendo? Eu não vejo muito bem. Então, assim, eu não tenho uma boa resolução de contraste, ó. Olha a diferença, ó. Né? Então, assim, gente, crânio, tomografia, eu penso plano de corte, filtro, janela, uso ou não do meio de contraste. É isso que eu vou analisar da técnica, tá? Aqui eu só tô falando de técnica. Janela, quantidade de cortes, né? Aqui foram feitos 33 cortes, tá? Então, já plano de corte, tá? Plano de corte. Qual plano de corte que eu tô vendo aqui? Axial, tá? Depois, filtro. Qual é o filtro? Filtro de partes moles, então eu vou usar uma janela de partes moles. Ô, abençoado. Aqui, ó. Olha lá. Aqui, filtro de parte óssea, janela óssea. Olha lá. Aí agora sim, se é um paciente com um TCE, eu já consigo avaliar uma tomografia analisando parte óssea, na busca por fraturas, e a parte de janela de partes moles, ou janela encefálica, na busca por contusões, hematomas, né? A presença de líquido, nível, tá? Obliteração ou não dos mastoides, certo?
Ou seja, eu agora estou analisando a minha imagem corretamente. Tá bom? Diego, aonde que a minha conduta vai determinar que o cara lá faça tomografia com filtro osso ou não? Tudo vai depender do quê? Primeiro, sua solicitação, tá? No hospital regional, quando você coloca lá TCE na sua indicação, já vai dar origem ao protocolo da realização do exame TC de crânio trauma. Quando ele colocar lá, o técnico lá, escolher o protocolo TC de crânio trauma, o tomógrafo já vai estar preparado para poder fazer o quê? 2 filtros. Ele vai fazer uma varredura só, tá? Então, assim, filtro é um novo exame? Não. É uma varredura só, aí o tomógrafo vai pegar esses dados brutos, tá? Ele vai usar um algoritmo para construir um exame com filtro de partes moles e vai usar um outro algoritmo para reconstruir um filtro de janela óssea. Então, assim, corro o risco de pedir um exame de TCE e fazer 2 exames? Uma TC de crânio de TCE e fazer 2 exames? Não. Não. Isso não vai acontecer. Tá? Isso vai influenciar no quê? No tempo do exame. Só. O exame vai demorar um pouco mais, porque precisa processar as imagens e vai te dar os 2 filtros. Tá? Isso já é muito rápido. Eu tenho tomógrafos aí de 36, 90 e poucos canais, 100 e poucos canais. Isso faz muito rápido, essa reconstrução. Tá? Agora, se você coloca na sua requisição acidente vascular encefálico, né? O protocolo que o tecnólogo vai fazer o exame, ele não vai escolher o protocolo de trauma. Ele vai escolher o protocolo normal. E aí ele vai dar origem a deixa eu ver aqui, apenas a uma imagem, tá? Acho que é essa aqui, ó. Aí, essa aqui, ó. Tá? Isso aqui, só. Que é um filtro de partes moles. Ah, Diego, mas eu tô em dúvida se o paciente caiu, né? Ele teve o acidente, o insulto isquêmico e caiu e bateu e teve um trauma. Pode acontecer. Isso é muito comum. O paciente tem um acidente vascular ali, ele cai e teve um trauma também, teve um TCE também. Eu tô em dúvida, né? Você pode, eventualmente, pegar aqui e escolher um filtro, uma janela óssea para o seu exame, janelar um pouco mais aqui, ó, né? Janelar um pouco mais, ó. E aí avaliar ele. O que eu estou fazendo aqui? Eu mudei a minha janela, mas o meu filtro é um filtro de partes moles, tá? E eu posso avaliar o osso. Mas a imagem não fica tão boa quanto uma imagem feita no protocolo, no algoritmo, no filtro para partes ósseas, tá bom? Não fica. Mas, eventualmente, a gente pode quebrar o galho, né? Pode avaliar alguma fratura, assim por diante. Gente, todo mundo entendeu isso? Sim, professor. Fácil, né? Beleza. Eu acho que isso aqui, na verdade, acho que isso aqui é mais uma revisãozinha e tal. Acho que eu já falei disso aqui, não sei, no semestre passado, alguma coisa, mas isso é importante, principalmente para a prática, tá? Para quem está lá no campo de batalha, tá bom? Não correr risco de passar vergonha, não passar vexame. O cara colocar lá para você olhar uma janela lá e aí você não saber diferenciar. Então, assim, eu gosto de que vocês massifiquem isso, tá? Massifiquem isso. Agora sim, o que eu preciso saber também em relação à tomografia, gente? Professor, Fala. Então tem filtro ósseo e filtro de parênquima, de partes moles. Isso. São esses 2 apenas. Só, são os principais. Para ar, não tem. Entendi. Tá? E a gente tem que pedir um específico para o técnico? Ou vocês não? Assim, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: você não precisa definir o filtro, você precisa definir bem a sua hipótese. Tá? Sua hipótese. Entendi. Sua hipótese diagnóstica. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu lido. Em instituições
privadas, clínicas, isso já é feito automático, porque o radiologista lá no ambiente de trabalho, o médico radiologista lá, ele vai eventualmente questionar o paciente, vai orientar a sua equipe para o exame sair da melhor forma possível, tá? Agora, o que eu conheço da parte mais de emergência, o que isso impacta? Tempo de realização do exame, tá? Em um serviço de tomografia lá do regional, que você precisa fazer tomografia de 15 pacientes da neuro, demora um pouco mais você utilizar um filtro ósseo para um paciente que está fazendo lá um controle de AVC. Já é a 8ª tomografia do paciente de controle de UTI, tá lá na UTI com AVC, já é a 8ª. Para que o cara vai fazer um filtro de osso? É inútil. Vai demandar tempo, tá? Então, instituições assim de emergência, geralmente, eles levam em consideração a solicitação médica, a hipótese ou a justificativa do exame, certo? Qual é a hipótese diagnóstica? A maioria das hipóteses de neuro, ela ou é alguma coisa clínica, né? Alguma doença clínica, ou é um trauma, ou é um AVC. Então aí já diferencia muito qual é o filtro que o cara vai utilizar ou não para fazer o exame, tá? Certo? Porém, o radiologista, quando ele vai laudar os exames, ele sempre leva em consideração todos os filtros e todas as janelas possíveis, porque ele vai olhar todo o exame. Você pode, eventualmente, pegar um paciente teve um AVC, né, um AVE, e ele tem lá uma metástase para a calota craniana de uma outra doença. Entendeu? Então, ele precisa analisar isso, porque ele olha o exame em um contexto global. Ele não olha um exame focado. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que existem situações, isso que chama-se pitfalls, tá? São armadilhas. São armadilhas que podem, eventualmente, fazer você demandar toda a sua observação, toda a sua técnica, toda a sua sistematização para um filtro ou para uma janela inadequada. E aí você vai ficar o quê? Vai ficar dando tiro no escuro. Então conheçam filtros, saibam que eles existem, saibam para que eles servem e saibam contextos em que eles podem eventualmente aparecer para você ou não. Beleza? Tá? Então o que é janela? Janela é alteração de brilho e contraste, né? Level e window width, que é o quê? Largura e nível da janela e o tamanho da janela. E aí eu vou mudar o quê? Vou mudar isso aqui, ó. Tá? Vou mudar isso aqui. Uma outra coisa que eu analiso quando eu tô vendo uma tomografia, gente, é se tem ou não contraste, tá? E aí, ó, fica fácil saber se tem contraste ou não. Aqui eu tô usando o mesmo algoritmo e mesma janela, tá? O que diferencia aqui é a presença de meio de contraste, ó. Então eu vou analisar o quê? Eu não vou me ater muito à anatomia, a gente tem muito atlas de anatomia, tá? Mas eu vou me ater aqui a algumas coisas importantes da anatomia. Ó. Por exemplo, aqui eu tô falando do polígono de Willis, ó. E olha como é que ele é sem contraste. Ele é uma estrutura hipodensa, certo? Sem hiperatenuações. Quando a gente injeta contraste, ó, a gente vê o polígono, né? Todo o artéria cerebral média, direita, esquerda, anterior, comunicantes, posteriores, todas elas, ó, bem cheias de contraste, tá? Assim também eu vejo os seios, né, ó, seio sagital, ó, aqui, ó, seio sagital com contraste, ó, tá? Aqui sem contraste, ó. Então, trombose de seio, né, seio venoso, a gente vê aqui, ó, sinal do delta vazio e tal, né? Então, assim, eu tenho que olhar uma tomografia e saber se ela tem contraste ou não. Então, toda a vascularização. Ah, Diego, por que diferente lá do crânio, do tórax ou do abdômen, ele não contrasta todo o parênquima, né? Por quê? Porque você tem muita vascularização, tá? Territórios, eu tenho territórios vasculares aqui, ó, né? Então, aí ele vai atenuar o quê? A vascularização, ó, tá? Então, eu tenho que saber olhar uma tomografia e saber se tem ou não meio de contraste. E claro, tem indicações, né? Várias indicações para o uso ou não do meio de contraste. Na grande maioria das vezes,
na emergência, TCE e acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico ou hemorrágico, a gente não injeta meio de contraste. A não ser que você queira investigar a etiologia desse acidente vascular hemorrágico, por exemplo, se esse paciente tinha lá um aneurisma ou tem né, a chance de ter outros aneurismas, e aí a gente vai fazer a injeção no meio de contraste. Mas na maioria das vezes, para tratar o AVC, né, acidente vascular encefálico, já não chama mais AVC, né, a gente não usa meio de contraste, tá? Então, mas a gente precisa entender uma tomografia. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho vasos aqui, ó. Olha lá, ó, que bonito, ó. As vertebrais aqui, formando o basilar, ó, né? E aí vai depois lá, migrar lá, formando a posterior, ó. Artéria cerebral posterior. E aqui, a anterior aqui são as jugulares, né, que formam lá os sifões carotídeos, né? Professor, Falem. a gente no crânio tem fase de contraste, A gente igual tem na duas fase fases. portal. A gente tem duas fases. A gente tem a fase venosa e a fase arterial, tá? E aí o que acontece? Na maioria das vezes a gente acaba pegando as duas fases um pouco mais precoce, um pouco mais tardia. Mas aqui, por exemplo, essa aqui pegou a parte venosa. Aqui é um seio venoso. Seio sigmoide, seio sagital, tá? E aqui é a parte arterial. Então aqui ela tá mais arterial do que venosa. Ó, porque tem menos contraste aqui na parte dos seios venosos, ó. Tá vendo? Tem muito menos contraste. Mas a grande maioria das vezes, eu tô falando de fase venosa e fase arterial, tá? E aqui, essa aqui é importante, porque é aqui que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a angiotomografia de crânio, que é o quê? Que é nessa fase, né? Olha lá, contrastada, a gente jogar lá num filtro MIP, ó. Olha lá. E aí a gente começa a avaliar os territórios vasculares, ó. Olha lá. Olha como é que aquela tomografia feinha ficou uma tomografia mais bonita, ó. Ó. Olha lá. Ó, então, olha lá, olha que legal esse território aqui da cerebral média, ó. Ó. Tá? A gente consegue procurar aneurisma aqui, ó. Formações, né? Má formação arteriovenosa e tal. Olha lá que bonito, ó. Ó o polígono, ó. Né? Vou pegar o sagital, olha lá, ó. Ó a parte venosa e a parte arterial aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Essa aqui é a parte venosa, né? Ó, seio venoso, seio sagital, né? Aqui eu tô dividindo as tendas, né, tentoriais, ó. Tentório. E aqui a parte arterial, ó. Então, ó, como é que eles acabam se ligando a parte venosa com a parte arterial. Tá vendo? Então, assim, na maioria das vezes, a anjo, ela é venosa e arterial, tá? Primeiro começando pela arterial, depois a fase mais tardia, a fase venosa. Certo? Então, esse aqui é um exame angiotomográfico. Claro que lá na anjo, quando eu tenho um aparelho mesmo, eu consigo fazer umas imagens mais bonitas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, ó. Olha que bonito, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha essa aqui que você faz só do polígono de Willis, ó. Olha lá. Tá vendo? Certo? Então, preciso saber diferenciar contraste de não contraste. E aí, por fim, gente, a gente vai falar o quê? Vai falar... Ó, aqui, essa aqui que bonita, ó. Essa aqui é bonita, ó. Isso aqui eu não consigo fazer nesse programa, tá? Isso aqui são reconstruções, na verdade são reformatações que a gente faz lá no tomógrafo, tá? Então, a gente salva isso aqui, depois em Daikon, e aí consegue analisar no computador. Mas com esse programa aqui, o Radiante, eu não consigo fazer essas imagens tão bonitas aqui, tá? Certo? Olha essa aqui que bonita, ó. Territórios vasculares, né? Certo? Quem gosta de neuro, né, gente? Moleza.
Tá, uma outra coisa aqui, ó. Olha a importância da janela, só para poder deixar bem sedimentado, a importância da janela para um caso clínico, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma tomografia de uma criança, né? Uma criança? É um protocolo de criança. Ó, aqui eu tenho um filtro, né, de partes moles e uma janela de encéfalo. Aqui eu tenho um filtro de osso e uma janela óssea, tá? É uma tomografia feita na emergência. Ó, como é que tá um pouco assimétrico, né? Tá bem assimétrico aqui, ó. Por quê? O paciente tá rodado, tá? Criança, ó, tá bem rodado. Eu percebo que, olha a assimetria aqui, ó, por exemplo, do conduto auditivo, ó. Ó, tá bem assimétrico, tá? Então, assim, isso é uma realidade? Isso é uma realidade, tá? Criança, olha lá, eu vejo aqui nesse corte aqui, parte do globo ocular esquerdo, e aqui eu não vejo o globo ocular direito. Alguém tem dúvida em relação ao lado da tomografia? Por que eu sei que esse aqui é o direito e por que eu sei que esse aqui é o esquerdo? O paciente está deitado, né, de frente pra gente. Isso, você está nos pés dele, né, olhando do sentido caudal para cranial. E aí você está olhando e então você está vendo o lado direito dele é o nosso esquerdo. Então esse aqui é o lado direito dele é o nosso esquerdo. Esse aqui é o lado esquerdo dele é o nosso direito, tá? Alguém tiver alguma dúvida, tem a marcação R e L, right e left, tá? Então eu percebo que é um paciente que foi feito o exame rodado, ó, tem uma assimetria do globo ocular, tá? E aqui, ó, olha a importância da janela, ó. Eu já percebo aqui, ó, que apesar dessa rotação do globo ocular, tem um aumento de volume de partes moles aqui desse lado. Ó, tem um aumento, ó, comparado com o outro lado, ó, tá vendo? É um aumento de volume. Então tem um edema, um inchaço, um aumento de volume das partes moles desse lado. E aí eu vou me ater à janela óssea, ó, eu já percebo que tem o que aqui, ó. Ó, tem uma fratura aqui na base do crânio, né? Ela começa aqui, ó, ela vem até aqui, ó. Ó, aqui também tem. Agora, se eu pegar essa aqui e colocar essa janela, esse algoritmo aqui, esse filtro, e colocar osso, ó, olha a diferença. Ó como é que não fica tão fácil assim. Tá vendo? Não fica tão legal. Olha, essa fratura aqui não tá tão legal. Essa aqui não tá tão legal. Aqui eu não sei se aqui também é ou não uma fratura. Vou ter que correr mais alguns cortes, ó. Vou analisar, ó. Então é uma fratura, ó. Então uma fratura aqui, tá? Aqui já não parece tanto, ó. Não dá pra ver tanto. Tá? Então tem uma fratura aqui também, ó, na base do crânio, ó, no assoalho, né, craniano, ó, olha aqui, ó, né? Tá vendo? Então, uma janela adequada, ó, o fundamento do crânio aqui, tá? Temporal, né? Ó, olha aqui, ó, também, olha a diferença. Então, olha, como que um filtro inadequado, ó, tem fratura aqui também, ó, aqui já não dá, a gente não vê tão legal. Então, gente, vocês precisam, olha lá, que fratura grande, ó. Ó, vocês precisam analisar a tomografia no filtro certo, tá? Isso aqui é sutura, ó. Isso aqui é sutura, tá? Isso aqui é fratura, ó. Certo? Então, então para que esse filtro serve? Para mim procurar o quê? Sangue. Ó, então vou melhorar aqui a janela. Eu já vejo que tem um edema citotóxico aqui, ó, né? Um efeito de massa aqui, né, empurrando um pouquinho aqui, parte do ventrículo lateral, corno anterior do ventrículo lateral, ó, eu tenho um espontaneamente hiperdenso aqui, ó, uma imagem espontaneamente hiperdensa, provavelmente um hematoma intracerebral, tá? Como diferenciar fratura de sutura? Matheus, sutura é mais ela é mais arredondada, suas superfícies é mais arredondada e geralmente ela não tem o quê? Não tem desvio, tá? Ela tá mais ou menos no mesmo plano. As fraturas, elas têm o quê? Elas têm desvio, ó. Elas têm desvio da estrutura, ó lá, ó. Olha aqui, ó. Tem afundamento, ó. Afundamento, tá? E aí eu tento procurar o que também? Simetria. Isso aqui tem do outro lado? Se não tiver, a chance de ser fratura é muito maior. Ah, Diego, então isso aqui é uma fratura? É, isso aqui é uma fratura, porque eu tenho uma solução de continuidade e um desvio. Ó, aqui, ó. Ó como é que tá essa imagem aqui, ó. Ela tá o quê? Ela não tá uniforme.
né? Ela tá bem, olha lá, ó. Olha lá, ó, tá vendo? E aí eu vou seguindo, tô procurando. Ó, vejo se tem fratura no arco zigomático, né? Então, esse aqui é um caso de um TCE grave, né? Então, se eu tiver bastantes imagens, eu posso reformatar. Como eu tenho 30... Aqui, essa aqui, ó. Eu tenho 133 imagens. Essa aqui tem 31. Essa aqui, se eu reformatar, colocar no coronal, vai ficar horrível. Olha lá, ó. Por quê? Porque fez poucas imagens. Agora, se eu pegar essa aqui, que é 133, e reformatar, ela vai ficar melhor. Então, eu sempre vou reformatar a imagem, um estudo que tem o quê? Mais imagens. Tá bom? Sempre pego o que tem mais imagens. Então, aí ela fica sem degrau, ó. Aí eu jogo aqui, ó. Ó. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é uma reformatação, ó. Vou dar um zoom aqui. Isso aqui é mais ou menos Photoshop da faculdade, né? Que quando vocês colocam lá um negócio Photoshop e tal, ó. Vem aqui, ó. Cortar dentro. Vou tirar a mesa, né? Tirar o suporte do crânio, ó. Cortei. Aí eu vim aqui, ó. Vou voltar a imagem aqui, ó. Ó. Aí eu começo a melhorar a minha imagem, ó. Então, olha lá. Eu vejo a fratura aqui, ó. Em um plano diferente, ó. Então, olha aqui, ó. Ó, isso é fratura. Isso aqui é sutura. Teve uma lesão na sutura, né? Fraturou a parte da sutura também, né? Ela não tá tão bonita. Agora aqui, ó. Ó, afundou aqui, fraturou aqui, ó. Parte da órbita, né? Ó. Isso aqui é fratura também, ó. Certo? Isso aqui é sutura. Ó, isso aqui é sutura, tá vendo? Ó, a sutura. Isso é sutura. Sutura sagital, né? Ó. Certo? Então, essa reformatação VR 3D me ajuda muito a diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, é importante outra coisa, gente. Crânio é diferente de face. E essa tomografia aqui, você vê que eu deixei de cortar a parte da face, ó. Por quê? Porque o objetivo aqui era crânio e não face, tá? Então são exames diferentes. Isso aqui é uma birra que eu tenho aqui com os colegas, que às vezes o cara chega lá com acidente de moto, tal, fundamento, maxilar, aí ele pede tomografia de crânio. Eu falo, cara, não faz isso, sabe por quê? O protocolo que usa para fazer a TC de crânio é um. O protocolo que usa para fazer a TCE de face é outro. Se você quer descartar a TCE e ver fratura na face, pede os dois exames. TCE de crânio, TCE de face. Porque são dois exames que, por mais que estejam na mesma região anatômica, são totalmente diferentes em relação ao protocolo. E o que isso quer dizer? O crânio, tá? Ele faz cortes mais espessados, certo? Para quem eu mandei caso de TCE, de trauma de face, você tem lá 400 imagens. Por quê? São cortes muito fininhos de toda a face, desde a mandíbula até o frontal, certo? Então são muitos cortes e cortes finos. Crânio é corte espaçado. O que acontece? O crânio divide em supratentorial e base do crânio, tá? A base do crânio você faz cortes um pouco mais finos de... Deixa eu ver aqui quantos milímetros que usou aqui. Deixa eu ver aqui. Puta merda, aqui não tem. Mas você faz cortes ali de 10 milímetros, tá? Do crânio. E da base do crânio, porque você tem esfenoide, tal. Você pega um pouco mais, né? Aqui, ó, 2 milímetros, ó. 2 milímetros e 15 de espaço entre eles, da base do crânio. Aí, conforme vai subindo para a região supratentorial, ó lá, já vai para 4 milímetros, ó. Então, ele fez cortes o quê? Mais espessados.
tá? Então, assim, o protocolo de crânio é um. Você tem crânio que divide em base e supratentorial. Face, não. É tudo corte fininho, tá? De 2 milímetros, 1 milímetro, meio milímetro. Por quê? Porque depois, na hora de reconstruir isso aqui no coronal, no VR, fica moleza de reconstruir. Tá bom? Então entendam isso. Às vezes aqui, ó, esse aqui fez 1 milímetro, ó. Por quê? Porque é com contraste, é uma anjo. Olha lá, é uma anjo tomografia. 1 milímetro. Então a anjo tem que ser com 1 milímetro. Por quê? Porque você está reconstruindo região vascular. Então, quando você vai reconstruir região vascular, você precisa, tá, de cortes finos, tá bom? Então cortes finos, certo? Então aqui, ó, essa tomografia aqui ela não tá com uma resolução muito boa, porque como ela é uma anjo, eles não estão focados muito no parênquima encefálico, tá? Mas só aqui, ó, olha só, ó o bigodinho, ó. Que região que é essa aqui, gente? Alguém lembra? Felipe? É o tálamo? Tálamo. Isso aqui, ó. É o corno frontal dos ventrículos laterais. Isso. E aqui, fica o que aqui encostadinho nessa parede lateral aqui, ó? Núcleo caudado. Núcleo caudado. E aqui, ó. Ó. Aí fica o núcleo lentiforme. Que é formado por? Putame e os dois pálidos. Isso, o putame um pouco mais externo e os globos pálidos mais interno aqui, né? E essa região aqui de substância cinzenta, ó, que é subcortical, que divide aqui a cabeça do núcleo caudado com o núcleo lentiforme. Como é que chama? É a cápsula interna. Cápsula interna. Muito bom, muito bom. E aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Escuro, hipodensa, ó. É o corno occipital do ventrículo lateral. Isso, corno posterior também, né? Isso aqui, ó, calcificado. É a calcificação dos plexos coroides. Muito bom. E aqui, ó? Esse aí eu não sei, professor. Pituitária. Tá? E esse aqui, ó. Fininho aqui, ó. É o terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo, muito bem. Ventrículo lateral, né? Um corte pegando todos os cornos, né? Anterior e posterior. Essa aqui é a substância? Substância branca? Branca, porque ela tem mais gordura, né? Então ela é hipodensa. E essa aqui é a substância? Cinzenta. Substância cinzenta. Cortical, né? Córtex tem menos gordura, então ele é mais hiperdenso, né? Hiperatenuante. Não chame isso aqui de rádio transparente, tá, gente? Não chame, tá? Aqui é o quê, ó? Isso aqui, ó. Quarto ventrículo. Quarto ventrículo. Rapaz, você tá bom na anatomia, hein? Vamos chamar outro aqui. Isso aqui é o quê? Quem? Arrisca. Ó. Seio maxilar. Esse é o seio maxilar. Direito, né? Direito. Esquerdo. Né? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Escuro. Isso aí é a rinofaringe. É um seio. Seio etimoidal. Esfenoidal. Tá? A etimoidal, a gente chama isso aqui, ó. Tá? Células ou seio etimoidais. Tá? Isso aqui. Ela é mais ondulada. Ó. Tudo isso aqui, ó. São as células etimoidais. Isso aqui, ó. Acho que são os ossos. Mastoide, né? Mastoide. E aqui, ó. Aqui, ó. Seios frontais. Frontais. Prof, os mastoides são pneumáticos, né? Por isso tem presença de ar. Sim? Aqui, ó. Uhum. São Isso. pneumatizadas, né? Eu tenho um caso aqui de um paciente com uma hipopneumatização. Tá, então assim, em relação à anatomia, né, precisam pegar um pouco mais aí, tá?
colhem aí no, no Matheus. E eu não vou cobrar disso de vocês, mas eu vou cobrar na aula, na gravação, que vocês façam uma revisão anatômica, tá? Se vocês não... gente, eu mandei um Hofer, o Matias Hofer, ele é fantástico em relação à anatomia, tá? Fantástico, tem muita anatomia lá, e quem pretende trabalhar, seguir a neuro, tá? Já começa aí a dedicar para isso aí. Para anatomia, tá? Se dediquem mesmo. Uma outra coisa que eu preciso só elencar aqui é o quê? Gente, vocês sabem diferenciar uma ressonância de uma tomografia, as principais ponderações? Se souberem, eu não vou nem falar. Agora, professor, não sei, eu quero que o senhor explique para mim aí, para mim não falar besteira na gravação, né? Então, aí eu falo, eu faço essa diferenciação aí. Muita gente tem dificuldade, né, em diferenciar a tomografia de uma ressonância. Então, fica a critério de vocês aí. Prof, eu acho que pode falar sim. Pode? Uhum. Ó, antes de eu falar sobre aquilo lá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha um casozinho aqui, isso aqui é do hospital regional, ó. Ó, eu vejo aqui que tem... Isso aqui é o escanograma, tá? Aqui eu tenho um grupo de imagens, com 28 imagens, ó. Eu já vejo que é um filtro partes moles, janela de partes moles. Aqui, ó. Filtro ósseo, janela de partes moles. Então eu tenho que vir aqui e meter um filtro osso aqui, ó. Ó lá, né? A indicação desse exame aqui, ó, era AVC, tá? Acidente vascular encefálico. Então essa janela aqui não é tão útil, né? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar as duas aqui só para vocês matarem o diagnóstico, ó. 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 Vou começar aqui. Então, ó, a gente tem aqui ó, o tronco, né? Ó. Medula oblonga. Aqui o cerebelo, ó. Cerebelo. Ponte, começando na ponte, a transição com a ponte, ó. Ponte, né? Ao verme cerebelar. Aqui eu tenho o lobo temporal. Aqui o lobo frontal. Aqui, ó. E, ó. Aqui eu já tenho uma imagem um pouco diferente, um pouco esquisita aqui, ó. Ó. Isso aqui é a região de cisterna. Cisterna. Vou dar uma janelada aqui, ó. Ó lá. E tá sem contraste, tá? Ó, pré-contraste. Ó, olha lá, ó. Ó. E aí? Esse caso, isso aqui? É o meu caso, eu acabei de conferir com a data aqui, com Sério? os dados. Uhum. Valeu, hein, prof. Maravilha, né? Então, acidente vascular hemorrágico na região... Qual região? Artéria cerebral média. Isso, o paciente também teve aquele primeiro, pouco prof, ele mais tá com a também, fratura né? de base de crânio, né? Um pouco mais, ó. Já pegou a região dos núcleos da base, ó. Né? Professor, coloca meu caso também. Né? Então, cerebral médio, cerebral pegou a região do putamen, né? Do tálamo também, ó. Então, região estriado capsular, ó. Pegou tálamo. Tálamo é o quê? Tálamo é irrigado por qual região? Cerebral posterior. Posterior. Muito bom. Ó, edema citotóxico, ó. Né? Então, acidente vascular hemorrágico. Tá? Grave. Eu peguei sem querer, viu? Foi porque eu quis, não. Tá bom, prof. Eu olhei a data e vi que era mesmo. Então, depois eu coloco o outro dos colegas aí, tá? Vamos só finalizar aqui. Eu quero falar sobre a diferença
da ressonância. Ó. Olha lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê, gente? Diferenciar uma tomografia de uma ressonância. Ó. Então, como é que eu faço isso? Osso. Osso. O osso, na tomografia, ele é sempre hiper denso ou hiper atenuante. Ele é branco, ó. É branco, tá? Na ressonância, ele não é, ó. Ó, eu posso mudar aqui a janela aqui, ó. Ó, ele é isso aqui, ó. O osso, ó. Ah, Diego, mas e essa parte mais externa brilhante? Isso aqui é isso aqui na tomografia, ó. Subcutâneo. Tela subcutânea. A tela subcutânea, que é gordura, na tomo fica o quê? Hipodensa. Porque tem gordura, pô. Né? Gordura é o quê? Hipodenso. Na ressonância, eventualmente, ela pode o quê? Ficar hipersinal, tá? Hipersinal, certo? Agora, o osso não. O osso, ele é o quê? Escuro. Em toda ponderação, o osso, ele é escuro. Por quê? O osso não tem água. Se ele não tem água, os prótons de hidrogênio dele não vão o quê? Eventualmente brilhar em nenhuma ponderação. Tá bom? Certo? Então, essa é a melhor maneira de saber diferenciar uma tomografia de uma ressonância. É avaliar o osso, tá? O osso. O osso, ele nunca vai brilhar. Aí, depois eu preciso saber se eu estou diante de uma T1, T2 ou T3, tá? Então, vou colocar aqui uma T1, vou colocar aqui uma T2, vou colocar aqui... não, vou colocar uma T2 aqui, vou colocar um outro aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que colocar um T1 axial. Aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Agora eu tô diante de uma T1, um T2 e um outro T2 esquisitão aqui, ó. Ó, e aí como é que eu sei? Olha o osso. Osso, hipossinal. Osso, hipossinal. Osso, hipossinal. Brilhou aqui, subcutâneo. Subcutâneo. Aqui o subcutâneo não brilhou muito e aqui o subcutâneo brilhou um pouquinho. Então, subcutâneo e osso eu diferencio bem na ressonância e sei o que é cada coisa. Tá bom? Então, o osso não brilha na ressonância. Não tem hipersinal, né, na ressonância. Aí eu preciso saber se eu estou diante de um T1, T2 ou flare, que são as principais aqui. Depois eu tenho umas ponderações como o mapa de ADC e difusão. Quem vai falar de AVC isquêmico se atenta muito na difusão. Difusão é importante para AVC isquêmico hiperagudo, né? Então, olha lá. Substância branca e substância cinzenta. Substância T1 é a ponderação anatômica. Substância branca é branca, substância cinzenta é cinza. Então, substância branca é mais subcortical, substância cinzenta é cortical. Substância branca está mais branco, substância cinzenta está mais cinza. Então, isso é uma T1, tá? Ponderação, também chamada de ponderação anatômica. Substância branca fica branca, substância cinzenta fica cinza. Tá bom? E o brilho, o líquor, não brilha. É apagado. Tá bom? Mas o líquor também fica apagado em uma outra ponderação. Fica. Essa aqui, ó. Ó o líquor aqui, ó. Ó, apagado, apagado, ó. Líquor, apagado, apagado. Brilhando. Então, o líquor só brilha aonde? O líquor só brilha na ponderação em T2. Então, T2, água ou líquor, brilha. Brilha. Hipersinal. E o que acontece mais aqui na T2, além do líquor ficar brilhante, ó? Então, tudo que eu vejo que tem líquor fica brilhante, ó. Ó, os ventrículos, as cisternas, ó. Quarto ventrículo, né? Ó, terceiro ventrículo, os cornos anteriores, o ventrículo lateral, cornos posteriores, o ventrículo lateral. Ele brilhou. Os sulcos e giros aqui, que tem líquor, ó. Brilhou. Mas, além disso, o que muda aqui? A substância branca e cinzenta, elas se invertem de cor. Se antes aqui na T1 a substância branca era branca, na T2 a substância branca fica o quê? Cinza. E a substância cinzenta fica o contrário, fica branca. Então ela é o inverso da T1 com o líquor brilhante, o líquor em hipersinal, tá? T2 é o inverso da T1 em relação às substâncias branca e cinzenta, e o líquor se apresenta com hipersinal. Diego, então se você falou que o T2 é o contrário do T1, e essa aqui, que é praticamente a mesma coisa que isso aqui?
Isso aqui é um T2, tá? É um T2, mas é um T2 saturado. Você fez um T2 com os parâmetros de tempo de repetição e tempo de eco para T2, porém no final você usou uma saturação do líquor, chama flare, Inversion Recovery Fluid. Ou seja, você usou um protocolo lá de inversão de recuperação para o fluido, né? E para o líquor. Aí você fez o quê? Você apagou o líquor. Então isso aqui é um T2, por quê? Substância branca é cinza, substância cinzenta é branca, porém o líquor se encontra aqui com hipersinal. Tá bom? Então assim, Diego, para que diabos existe tanta ponderação? Olha aqui, ó, olha o T2, como é que o globo ocular fica com hipersinal, ó, porque tem água. Ó, tem água. Olha o T1, o globo ocular não brilha, tá? Não brilha. Olha aqui, ó, não brilha, tá? No flare, então não brilha, certo? Então, para que serve tudo isso? Isso aqui foi uma maneira da gente poder estudar melhor o comportamento das lesões, tá? Eu tenho lesões que têm gordura. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão que tem gordura e eu apago, por exemplo, o líquor e essa lesão ela brilha na gordura, a gordura brilha, ela vai ficar brilhante, né? Porque você apagou o líquor, você apagou a água e você ficou com o quê? Com a lesão que tem uma composição de gordura, né? Um exemplo, um melanoma, por exemplo, tá? Então você consegue estreitar melhor o quê? Os diferenciais. Por isso que a ressonância ela é muito útil para as doenças clínicas, porque elas têm composição, etiologia, né, bem variadas. E aí, conforme cada uma dessas composições, e até na sua progressão também, né, você vai ver melhor. Né? O flare é muito bom para ver o quê? Doenças desmielinizantes, né? Então, doenças neurodegenerativas, por exemplo, o flare é bom. Porque você apaga essa parte aqui de substância branca e substância cinzenta e você vê, né, impregnações aqui na transição branca e cinzenta. Certo? Então, você consegue ver melhor de acordo com cada ponderação. Tá? Existem várias ponderações. Várias. Existem exames de ressonância com contraste, tá? Também, para avaliar a vascularização. É muito útil na avaliação de territórios também, vasculares. E a vantagem da ressonância é que você não usa iodo, você usa gadolínio, tá? Você não usa o contraste iodado. Então, o paciente que tem lá, porventura, uma contraindicação ao contraste iodado, você pode usar o gadolínio, tá? Que é uma das vantagens. E aí, deixa eu ver se eu tenho acho que tá aqui. O mapa de ADC. Olha aqui, ó. Você quer um paciente com um AVC, ó. Ele teve um AVC, geralmente o AVC hiperagudo, né? O isquêmico hiperagudo, você não vê no início na tomografia, né? Você faz a tomografia, você tem o diagnóstico clínico de acidente vascular isquêmico, você usa a tomografia para descartar uma hemorragia, né? Mas a ressonância você consegue ver usando a ponderação de difusão, que é essa aqui, ó. Porque a difusão, ela consegue analisar o quê? O movimento browniano da água, né? A restrição da difusão da água. E aí você vê isso aqui, ó. Esse aqui era um paciente, né, com um AVC, ó. A difusão é ruim, ela tem péssima resolução espacial, anatômica também, mas eu percebo na difusão, ó, um aumento aqui, um hipersinal nessa região, tá? E no mapa de ADC, que é o contrário da difusão, apagou. Então, isso aqui já me dá, no contexto clínico, de acidente vascular isquêmico, uma região de isquemia. Isso aqui, às vezes, nem consegue ver na tomografia ainda. O que você vai ver lá na tomografia, os achados precoces da tomografia, né, na isquemia, é ou a artéria cerebral média hiperdensa, que é um evento tromboembólico, ou você começa a ver o quê? A indiferenciação de substância branca e substância cinzenta, né? Você não consegue diferenciar redução dos sucos corticais
E aí, diferenciação de substância branca e substância cinzenta. Você não consegue diferenciar uma coisa da outra. O tálamo, cápsula interna, nucleatiforme, você não consegue saber onde termina um e começa o outro. Isso são achados bem precoces da isquemia antes do insulto, né, necrótico, né, que já é mais tardio. Isso eu vejo na ressonância, ó, como essa imagem aqui. E aí, fala. Quando que na difusão vai aparecer, E até só 6 que horas você já consegue ver. na ADC ela vai acabar ficando branca, não vai Não, ficar. na difusão ela fica com hipersinal e no mapa de ADC ela fica o inverso. Isso aqui É é o que às mapa vezes o mapa de ADC ele não mostra que fica mapa de inverso, né? ADC é mapa de difusão aparente. É isso aqui, ó. Essa região aqui que está infartada. Tá? Essa é a difusão, mostrando hipersinal, porque tem restrição de água aqui, tá? E aí ela fica brilhante no mapa, na difusão. E aí o mapa de ADC é o mapa de difusão aparente. É um contrário de difusão. Aí ele vai confirmar se isso aqui tá mesmo com restrição da difusão da água. E aí ele fica dessa forma aqui, ó. Preto. Tá? Ó, esse aqui é o parênquima normal. Esse aqui é o parênquima que tá infartado. Ó, só pra você ter ideia. Olha essa imagem aqui na T1. Do mesmo paciente, ó. Ó lá. Você quase não vê, ó. Olha lá. Tá vendo? Se nem na ressonância em T1 você conseguiu ver a área de infarto. Olha na difusão e mapa de ADC. Vou colocar aqui só para você entender. A mapa de ADC é o que é construído a partir da difusão. A difusão é a primeira ponderação, que é essa aqui. E aí não, essa aqui não. Essa aqui, ó. Ó, difusão. E aí você faz também o mapa de ADC, ó. Olha lá. Ó. Mesmo paciente, mostrando para vocês como que um evento isquêmico você consegue ver na difusão e no ADC. E não vê nem na tomo e nem na ressonância tão fácil. Tá? Ó. Não consegue ver. Talvez no T2 eu vou ver. Deixa eu ver aqui no T2. Ó. Olha lá. Tem um pouquinho de diferenciação aqui, ó. Certo? Deixa eu ver aqui no T2 aqui, ó. Olha lá. Aqui eu já vi um pouquinho melhor, ó. Certo? Mas assim, não é lá no estágio agudo. Aqui já tem mais de 12 horas, né? Certo? Entenderam? Etienne? Sim, prof. Beleza. É que eu sempre ouço falar assim, vai confirmar com Isso. o mapa DC. Aí Isso. eu Ele vai queria saber mostrar o inverso. confirma, né? Ela vai mostrar o inverso. Ela vai mostrar sempre o quê? O oposto da lesão. Se a lesão ela tem que ter hipersinal em difusão e hipossinal em mapa de ADC. Valeu. Isso, certo? Isso quando eu tô falando assim de estágios mais agudos, subagudos e assim por diante. Beleza, gente? Professor Diego, Sim. teria como o senhor só falar assim, como que é para a gente fazer a criação do caso clínico, por Criação? favor? Você Isso. pode. Tá, vamos dar um exemplo aqui. Quem que queria que projetasse aqui um caso? Quem que foi? O meu, pode projetar o meu. Qual que é o seu? É o caso 5. Vamos ver aqui. Ela tem trauma em todo lugar. Então, aqui, ó, a gente tem a gente tem uma mulher sexo feminino, jovem, né? Jovem, você pode colocar lá a idade, né? Sexo feminino, 30 e poucos anos de idade. Tem até um piercing no nariz aqui, ó. Ó. Piercingzinho aqui, fazendo um artefato strike, ó. Né? E aí, vítima de acidente de moto, né? E levada ao serviço de urgência, né? Foi feita protocolo de tomografia de face, né? Com várias reconstruções aqui que foram dadas. Vocês podem eventualmente reconstruir. Aqui o que me interessa aqui vamos ver aqui se eu tenho duas janelas aqui diferentes, ó.
Ó, uma janela aqui. Tem duas janelas diferentes, parece. Ó, eu já percebo que essa aqui é janela não. É um filtro de partes moles. E aqui um filtro de osso. Então, esse aqui é um filtro de partes moles. Eu vou colocar uma janela de partes moles. Ó. Eventualmente vou procurar se tem algum, né? É uma TC de face, mas eu vou, o que me deu aqui, eu vou ver se tem sangue, né? Aparentemente não tem sangue, né? O seio maxilar esquerdo esse tem sangue, né? Eu vejo que aqui tá velado, ó, na janela óssea, tem fratura cominutiva, né? Do complexo zigomático maxilar, ó. Ó, o arco zigomático fraturado à direita, né? Então eu vou começar falando, né? Bolar a idade, a historinha do paciente, tal. Exame de tomografia de face, feita no plano axial, né? E janela, filtro de osso e partes moles, e filtro de osso. E aí você vai, a partir dessa técnica, você pode eventualmente printar algumas imagens, melhorar aqui a janela, né? Ó, melhorar aqui, deixar um pouquinho mais escuro. Você pode jogar no coronal, aqui, ó mostrando, né, as principais lesões do assoalho, né, do maxilar, né? Pode jogar essa imagem, pode separar essas imagens aqui e colocar no 3D, ó. Essa aqui não é tão boa, mas essa aqui já vai ficar boa, ó. Olha lá, ó. Pode printar isso aqui. E se, por exemplo, se eu estou falando de uma fratura Lefort, vou tentar classificar Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, e vou me basear na literatura, né? Vou me basear em alguns artigos. Eu uso muito, tá? Eu uso muito o Radiopédia. Por quê? O Radiopédia, ele tem muitas imagens boas e muitas questões de epidemiológicas e características radiográficas e tomográficas. Ele te dá um roteiro, o Radiopédia. E o Radiopédia, você referenciando ele, né? Ele é muito bom para você referenciar. Então você pode eventualmente tirar print das imagens e mostrar aonde tem fratura, né? Tem uma fratura no arco zigomático, tem fratura de mandíbula, tem fratura de maxilar, né? Afundamento. E você vai descrever a imagem. Você pode usar vários filtros, ó. Esse aqui é um filtro de... Ó, olha esse filtro aqui que fantástico, ó. Esse filtro aqui é um filtro de vias aéreas. Então ele mostra a hipopneumatização do seu maxilar direito, ó. O maxilar esquerdo está pneumatizado e o direito tem a ausência de pneumatização. Isso aqui é o quê? Devido ao quê? A substituição do ar por sangue. Né? Você pode pegar aqui e mostrar, ó, todos os seios maxilares e aqui todos os seios da face e aqui o seu maxilar direito hipopneumatizado devido à substituição de ar por sangue. Então, isso aqui, gente, vocês podem ficar a criatividade de vocês, tá? Em relação às imagens, em relação aos filtros, aos presets, ó, olha lá, ó. Olha, isso aqui é uma reformatação mostrando o quê? Aumento de volume de partes moles, ó, do lado direito, aqui tem um curativo, aqui dá pra ver o curativo aqui que foi feito no paciente. Olha o piercing da paciente aqui no nariz, ó. Então, gente, vocês têm uma coisa, uma tecnologia muito bacana para vocês poderem. Vocês podem até vir aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, quando eu coloco um filtro aqui e vem aqui, ó, eu posso diminuir, ó, essa sensibilidade, ó, né, aumentar. Então ele é bem realístico, tá? Então vocês através da imagem, vocês vão criar a história. Ó, isso aqui é como se fosse um raio-x, ó. Eu gosto dessa aqui também, ó. Como se fosse um raio-x, ó. Ó. Ô, prof, aí, no caso daquela classificação Lefort lá, aí eu estava andando pesquisando para esse caso, e aí ele parece muito com a classificação tipo 3. Só que eu vi que na classificação tipo 3 também passa na frente dos ossos paranasais. Eu não sabia se podia classificar, se pode ser posterior ou tem que passar nos ossos paranasais aí na frente. Depois a gente vê com mais carinho esse aí, tá? Ó, depois você me manda, que eu não parei para estudar ainda cada caso, tá? Eu não parei ainda. Ó, tá bom, obrigada. Olha essa imagem aqui. Você que é desse caso, né?
Você Sim. que nesse caso. Aham. Eu quero essa imagem aqui no seu slide. O que você tá vendo aqui? Eu tô vendo um implante dentário ali brilhando. Ó. Quando eu falo que o raio-x ele te dá muita coisa, é isso aqui, ó. Ó. Essa imagem aqui, ó, é uma radiografia. Ó. Olha lá, isso aqui é uma radiografia. Isso aqui é o arco zigomático, ó. Direito e esquerdo, ó. Consegue ver? Sim. Consegue? Olha lá na tomba, ó. Eu reconstruí pro arco zigomático, ó. Olha aqui, ó. Ah, fratura. Tá vendo? Aham. Essa imagem aqui, ó, olha o arco zigomático esquerdo, ó. Íntegro. Olha o direito, ó. E você tem que se adaptar. Não, isso aqui não é tiro, não. Isso aqui é implante metálico mesmo, tá? Você tem que se adaptar a olhar isso aqui, porque quando você tem uma radiografia, você tem que ter uma radiografia desse jeito aqui, ó. Pra ver. É essa aqui, ó. Chama Hertz. Hertz para arco zigomático. Ó o arco zigomático, ó. Isso aqui você já tem... Quando você faz essa radiografia aqui, você vê a fratura do arco zigomático, você já tem critério suficiente para mandar esse paciente para o bucomaxilo, porque o tratamento é cirúrgico. Sem tomo. Você percebe a potencialidade do teu arsenal? Com uma radiografia, você consegue analisar se o arco zigomático está fraturado ou não. Sabe como é que o paciente faz isso aqui? Ó. Olha lá. Olha lá. Ele tem que fazer uma extensão do pescoço e o feixe do raio-x entra aqui, ó. Na radiografia. Gente, é isso aqui que eu faço todo dia. Todo dia. Eu dou pro médico ferramenta baseado naquela limitação que ele tem. Tem várias limitações, que é não acesso a método de imagem, dificuldade. Eu dou isso aqui para ele. Eu dou ferramenta para ele ir para guerra. Você vai para guerra, mas você vai bem paramentado. E eu dou uma imagem dessa aqui pro cara. E aí ele consegue fazer o quê? Ligar na central de regulação e falar assim: eu tô com uma radiografia aqui de Hertz, subimento vértice, com fratura de arco zigomático. O regulador, cara, eu não sei nem o que você tá falando, mas se você tá falando, é porque você sabe o que tá falando. Toma aqui a vaga pro bucomaxilo. Sem tomo. Com a tomo é fácil. Ó, com a tomo. Tomo é fácil, né? Olha lá, eu formatei e mostrei a fratura do arco zigomático. Na tomo. Mas nem sempre você vai ter tomo. Tá? Então, essa aqui é uma reformatação bacana. Ó, tem mais fratura aqui embaixo, ó. Olha lá. Certo? Então, isso aqui é só para mostrar a potencialidade. Gente, eu sei que vocês é muita coisa para vocês e não vou cobrar, não quero que vocês saibam, professor, eu tenho que saber tudo isso. Eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês mastiguem as fraturas, as lesões, como que eu faço para ver na radiografia. Vocês podem eventualmente pegar essa imagem aqui, colocar na apresentação, tá? Não se limitem apenas ao exame, certo? Eu já pedi para vocês gravarem e mandar para mim, porque o tempo que vocês vão apresentar, ele não vai ter um tempo máximo, certo? O tempo vocês que vão utilizar da melhor forma possível para fazer. Só que eu quero que vocês sejam o quê? Bons médicos, tá? Professor, então não tem tempo máximo a apresentação? Não tem. Vocês vão gravar e vão me mandar. Eu vou assistir conforme a demanda, tá? Não tem. Eu quero que vocês façam um trabalho bem feito, certo? Ainda mais em neuro. Neuro é de 10 pacientes lá no plantão de vocês, 8 vai aparecer lá trauma, TCE, e aí, pá! E agora, o que eu faço? Tá? Então, eu quero que vocês tenham condições para isso. Não vamos se ater a tempo, não vamos se ater... Não, eu quero qualidade, tá? E a qualidade vai ficar a cargo de vocês. Fechou?
Fechou, muito obrigada, professor. Beleza? Gente, qualquer coisa, nós temos mais uma semana que não vai ter a apresentação, mas quem quiser que eu discutir o caso comigo, professor, eu vi alguém falando aqui, professor, põe a coluna lá. Luiz, quer discutir? Vamos marcar o seu grupo, vem comigo, a gente marca uma hora aqui, uma coisa e a gente discute, tá? E aí, porque assim, eu quero que todos tenham acesso ao material de todos. Então vamos construir uma coisa bacana, vamos fazer uma coisa top, e depois eu vou deixar tudo isso lá no Siga, para que todos tenham acesso ao material de todos. E eu quero que vocês não pensem nesse conteúdo como apenas uma coisa formativa. Eu quero que vocês pensem isso aqui para a vida de vocês. Show de bola? Show de bola. Então tá, gente. Boa semana para vocês. Né, Valeu, prof. Ótima aula. Obrigadão, hein? Falou, prof. Abraço. Foi mal o silêncio aí, prof. Que estão meio assustados, assimilando aqui o tanto que vamos ter que estudar. No caso, eu. Não, no caso, nós. A gente vai construir juntos aí. Tô sabendo de nada. Vou ter que agendar com o Matheus aula de anatomia, tudo isso daí. O Matheus me inclui no clube de estudos aí. O Matheus tá bem antenado, viu, Matheus? Parabéns, viu, Matheus?